a amostragem. A gente viu na aula passada, né, as definições, né, de censo e amostragem, né? Então, as condições realmente é quem vai determinar, né, o que o pesquisador realmente, de fato, né, vai ser melhor para ele, né? Se é o censo ou se é a amostra, né? Então, a gente viu na aula passada, né, que para poder realmente se trabalhar com o censo, a população ela tem que ser uma população não mutável, ou seja, a população realmente ela tem que te dar condições, né, de fazer o estudo da sua totalidade. Agora, quando nós temos uma população que realmente tem mudanças de comportamento, que a gente diz que é uma população mutável, aí sim, né, é onde a gente vai realmente partir para as técnicas de amostragem. A gente viu também que a finalidade da amostragem é fazer inferência, né, e generalização acerca de uma população. A gente viu que o subconjunto, que é a amostra, ela automaticamente ela carrega as características de toda a população. Então, se eu estou trabalhando com essa amostra, né, então automaticamente ela carrega todas as características da população e é onde eu posso realmente tirar minhas conclusões. A gente viu também os tipos de amostragem. Nós temos as amostragens probabilística e não probabilística. Quando a gente diz que a amostragem ela é probabilística, a gente diz o seguinte, né, que realmente a probabilidade de escolha de cada indivíduo de vir ser sorteado, né, para compor o tamanho da amostra é conhecido. Enquanto que a não probabilística é quando a gente realmente não conhece, né, a probabilidade de escolha de cada indivíduo que venha ser sorteado para compor o tamanho da nossa amostra. Vimos também os tipos de população, né? A gente viu aí a população finita e população infinita. Né? Quando eu digo que a população ela é finita, é quando realmente a gente conhece o início, o meio e fim, e depende de caso real. Né? Enquanto que a população infinita, a gente só conhece realmente o pontapé inicial. Né? Então, a gente não conhece realmente, de fato, aí, até onde vai, né, o desenvolvimento dessa população. Então, é por isso que depende de processo. Eu dei até um exemplo na aula passada, que faz até uma linha de produção de TVs, né, para poder analisar a vida útil, né, delas. Né, que eu disse que a população era infinita, que a população era referente ao tempo de uso das mesmas, e aonde a gente só tinha realmente, a gente só conhecia o instante inicial, ou seja, que o lote ia ser ligado, né, todos igual. Mas eu tinha que determinar até quantas horas realmente, de fato, essas televisões iam ficar ligadas para poder analisar e até onde elas suportam, né, sem dar nenhum tipo de defeito. Né? Então, quando a população ela precisa de processo, né, para poder a gente fazer a coleta da informação, então a gente diz que a população ela é uma população infinita. Mas quando a gente conhece o início, meio e fim, né, então a gente diz que a população ela é finita. Então a gente viu a não probabilística, a probabilística, né? E a gente viu também um fragmento da amostragem aleatória simples, né? Que a amostra aleatória simples, né? Ela é dada por sorteios, né? Ou seja, todos os componentes que realmente vai compor o tamanho da amostra, né? Então tudo é baseado ao aleatório, né? E a amostragem, né, aleatória simples, né, ela já recai naquela questão de amostragem probabilística. Por quê? Porque a gente realmente conhece, né, a probabilidade de cada elemento de vir ser sorteado para compor o tamanho da nossa amostra. Né? Então, nessa questão em relação à amostragem, ela é muito utilizada também quando a população quando é uma população realmente extremamente grande, né? E quando realmente a população ela é mutável, ou seja, que tem mudanças de comportamento, né? Quando ela tem realmente mudanças de comportamento, né? Então, a gente trabalha com a amostragem porque a gente realmente vai ganhar tempo, vai ganhar economia de recursos também, economia de mão de obra. Agora, salientando que, por se tratar de uma parcela da população, né, por se tratar de uma parcela da população, essa parcela realmente, que é o subconjunto, que é a amostra que a gente chama, ela tem que realmente ela ser analisada, né, com cuidado. Né? Por quê? Porque pode ter ocorrido aí algum viés, ou seja, erros de coleta de dados,
erros no questionário, né? E aí por diante. Então, tem exemplos na aula passada, até aquela questão da margem de segurança, né? O erro amostral, tanto para mais como para menos. Então, é isso que realmente dá o suporte aí a esse tipo de amostra quando a gente realmente trabalha. Então, trabalhando com a amostragem, a gente realmente tem que analisar com mais restrição, com mais cuidado, já para evitar algum erro. Por quê? Porque se eu ter um diagnóstico, né, e esse diagnóstico realmente de uma pesquisa teve este erro e eu não vi, com certeza eu vou passar informação, né, errada, né? Ou seja, eu vou passar uma informação e essa informação realmente pode comprometer, né, tanto uma empresa, tanto uma pesquisa eleitoral realmente de fato, ou seja, ela vai comprometer, ou seja, então a informação ela tem que ser realmente bem coerente, né, que siga uma linha de raciocínio de todo o processo. Então, a aula de hoje a gente realmente vai estudar, né, a amostragem sistemática, e a amostragem sistemática ela é uma ramificação da amostragem aleatória simples. Deixa eu pegar o slide aqui. Então, foi como eu disse, né? Já abriu aí o slide para vocês? Já sim. Tá, né? Pronto. Já sim, professor. Já tranquilo. Ok. Então, a amostragem sistemática em si, como eu disse, ela vai ser realmente uma ramificação ou uma própria variação da amostragem aleatória simples, né? Então, se a amostragem aleatória simples, ela depende realmente de processos de sorteios, né, que a gente vai sortear aqueles elementos aleatórios que vai compor o tamanho da amostra, então a amostragem sistemática vai ser essa variação desse tipo de amostragem, né, aleatória simples. Por quê? Porque o primeiro elemento, né, que a gente vai selecionar, né, para compor o tamanho da nossa amostra, vai ser pelo processo da amostragem aleatória simples. E, no demais, né, os outros elementos eles vão seguir uma ordem sistemática. Né? Então, a gente realmente vai trabalhar com posições aí, mas, como é uma variação da amostragem aleatória simples, né? Então, o primeiro momento, a gente vai trabalhar com sorteio. Então, é por isso que esse tipo de amostragem, né, como eu já disse, vai ser essa variação. Né? Então, para a extração de uma amostra sistemática, ela é necessário dispormos de uma listagem da população. Né? Então, a gente, para poder realmente trabalhar com a própria amostragem sistemática, e essa amostragem sistemática, ela trabalha composições. Então, eu preciso realmente de ter uma listagem da população. Eu tenho que ter o primeiro elemento na primeira posição, o segundo elemento na segunda posição, e aí por diante. Né? Então, se eu tiver um lote de 1000 peças, eu tenho 1000 posições. Né? Então, vou ter essas 1000 posições. Por quê? Porque o primeiro elemento que a gente realmente vai trabalhar, ele vai ser escolhido pelo processo aleatório simples. Né? Vai ser pela base do próprio sorteio. Né? Então, essa listagem da população, né, ou como também os seus elementos, devem ser ordenados, né, de tal forma que possam ser identificados pela posição, né, o que eu já disse. Né? Então, eu vou realmente listar todos os elementos da população e cada elemento, né, ele vai realmente compor ou vai pertencer a uma posição. Né? Então, se eu tenho 10 elementos, eu vou ter 10 posições. Se eu tenho 20 elementos, eu vou ter 20 posições e aí por diante. Então, eu vou dar uma explicada logo na teoria, aí depois eu vou mostrar realmente, de fato, como é que a gente faz esses cálculos. Né? Não é coisas de bicho de sete cabeças, não. Então, para iniciar essa extração, como disse aqui, né, de uma amostra sistemática, selecionamos o primeiro elemento I. Então, esse primeiro elemento I aqui, foi o que eu disse, né, que é o nosso primeiro elemento, né, vai ser pelo processo aleatório. Né? Então, eu vou colocar... Para esse primeiro momento, eu vou colocar
criar fichas de sorteio, se for o caso, ou criar algum tipo de seleção aleatória, né, que possa realmente, né, mostrar quem vai ser esse primeiro elemento. Então, se eu não tiver, então eu vou lá numa urna, puxo o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento aí, que a gente chama de I, ele é dado, né, pelo o processo aleatório sim. Os demais elementos, como eu já disse anteriormente, né, vão ser escolhidos de maneira sistemática, ou seja, seguindo uma ordem. Mas tudo realmente vai depender, né, dessa primeira posição que foi selecionado, né, aleatoriamente. Então, isto é, cada intervalo constante, então nós vamos ter aí, né, um intervalo constante. Então, aqui, ó, nós vamos ter um intervalo aí constante, que depois eu vou falar como é que a gente faz ele. Assim, o segundo elemento será o que ocupa a posição, né, I mais 2K, e assim sucessivamente, né? Então, o intervalo K, ele vai ser calculado, né, vai ser uma relação, ou seja, uma fração, né? Vai ser o número populacional, é por isso que a gente chama de N maiúsculo, dividido por quem? Pelo tamanho da amostra, né? Então, a gente vai pegar a quantidade populacional e dividir pelo tamanho da nossa amostra, que é onde a gente vai obter aí essa constante, né? E se der realmente número quebrado, a gente realmente vai sempre faz a aproximação para um inteiro mais próximo, viu, pessoal? Então, nunca esqueçam disso. Então, se der um número quebrado, então eu vou fazer a aproximação para o inteiro mais próximo. Se tiver alguma dúvida, viu, pessoal, é só falar antes dos cálculos. E nos cálculos também, viu, quando tiver alguma dúvida, pode abrir aí o áudio e falar também. Então, aqui, nós temos esse exemplo. Eu vou dar uma explicação dele, mas eu vou fazer aí, né, para vocês verem também. Então, eu já fiz o cálculo dele aqui, mas eu vou refazer novamente ele para vocês. Então, aqui nós temos, né, consideramos aí a confecção pirâmide, né, que tem como norma realizar a inspeção minuciosa, né, em 2% da produção ao final de cada dia de trabalho. Então, a média que são feitos os arremates finais, né, em cada peça de roupa. As mesmas são enfileiradas numa bancada. Então, foi o que eu disse, né? Então, se eu quero realmente fazer esse tipo de inspeção, né, então eu vou pegar realmente o lote e vou pegar e vou fazer essa fileira. Por quê? Porque se eu realmente quero analisar os produtos que foram feitos nessa produção, né, vamos botar assim, entre aspas, aleatoriamente, então eu preciso realmente, de fato, dar essa ordem, né, nessa produção. Então, a fábrica realmente ela quer fazer essa inspeção em 2% da produção, ou seja, no final de cada dia, eu vou realmente pegar os 2% aí, né, em relação ao que foi realmente produzido aí no dia. Então, aqui foi produzido, que foram confeccionadas 1.000 peças. Então, a inspeção, ela é realizada, portanto, em 20 unidades. Né? Por quê? Porque eu vou pegar 1.000, que é a nossa população geral, vezes os 2%. Então, 2% de 1.000, eu vou ter 20 unidades. E essa 20 unidades aqui vai ser o tamanho da nossa amostra. Né? Então, no dia X, a minha amostra foi selecionar aí 20 unidades, né, em relação, né, a 1.000 peças que foram confeccionadas. Então, eu disse a vocês anteriormente que a constante K é dada por quem? Pela a população, o número populacional, dividido por quem? Pelo tamanho da amostra. Então, vou ter 1.000 dividido por 20, que eu vou ter uma constante igual a 50. Então, foi o que a gente fez aqui. A gente organizou, né, as informações. Então, eu disse, pela própria definição de amostragem sistemática, o primeiro elemento que a gente chama de I,
né? Ele é dado pelo processo aleatório simples, né? Então, aqui nós temos o quê? Supondo que a primeira unidade sorteada é a que está na posição 15ª, né? Então, aqui foi feito todo o sorteio aleatório e foi puxado aí, né, o elemento que estava na posição 15ª. Então, aqui, essa posição aqui vai ser aliás, vai ser o pontapé inicial para poder a gente realmente descobrir quem, de fato, vai ser as outras posições até completar, né, o tamanho da nossa amostra, que é de 20. Né? Então, aqui nós temos o seguinte. Então, a nossa primeira unidade aí sorteada foi a 15ª. A segunda unidade será aquela que ocupa a posição. Olha, vai ser o I, que é o nosso 15, mais, né, o K. Então, o elemento que tiver na posição aqui, ó, 65, eu vou lá no lote e vou retirar ele para escolher. Então, quem vai ser a nossa terceira retirada? Né? A terceira retirada, né, será aquele que vai estar na posição, né? Ó, a primeira posição aqui, I mais 2K, né? Então, tá aqui, ó, I mais 2K, né? Que é a nossa terceira posição. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 50, né? Vai dar 100, com mais 15, 115. Então, a nossa terceira retirada vai ser na posição aqui 115. E aí, a gente vai fazendo até completar as 20 retiradas, né? Então, quando eu dar essa explicação, tirar a dúvida dessas definições, aí eu vou mostrar manualmente aí esse cálculo. Então, para essa seleção da amostragem sistemática, desse tipo aí de amostra, não deve existir nenhum ordenamento prévio, viu, pessoal? Eu não posso realmente ordenar previamente aí os elementos da população, né? Como também é preciso ter cuidado ao fim de não obter amostras viesadas, ou seja, manipuladas, né? Então, se eu ordenar primeiramente, eu quero a posição X, a posição Y, a posição XY, e aí por diante, ou seja, eu já estou dando realmente um ordenamento, né, nessas posições, né? Como também até a primeira posição também, né? Eu digo, olha, Edna, né? Eu quero que você realmente comece a partir do pontapé inicial da 20ª posição, né? Então, se eu fizer isso, com certeza eu vou ter uma amostra completamente enviesada, né? Ou seja, com erros, né? Ou seja, pode ter erros, como também manipulação, né? Estou escondendo alguma coisa, né? Então, realmente, de fato, a gente tem que ter muito cuidado aí. Então, não pode realmente ordenar, né, previamente aí os elementos aí da população, como também ter muito cuidado que no final de todo o processo não crie uma amostra viesada. Então, tudo isso para a gente explicar o seguinte, que a própria amostragem estratificada, ela consiste basicamente em segmentar a população em estratos, ou seja, então se eu tenho, vamos botar aí a turma do 5º período, se eu separar só o sexo masculino e o sexo feminino, eu vou ter 2 estratos. Eu vou ter um extrato do sexo masculino e eu vou ter um extrato do sexo feminino, né? Pegando aí, né, também, né, fazendo os extratos masculino e feminino, se a gente for destrinchar por idade também, né, então eu posso criar um extrato só de idade, um extrato só em relação, né, à região que cada grupo mora, né, ou seja, então a gente isola aí toda a população para poder realmente a gente trabalhar com esses extratos, né? Então, a amostragem estratificada, ela vai basicamente, aí ela vai segmentar, como eu já disse, a população em estratos. Os estratos, né, vai fazer parte da população e vai possuir características homogêneas, viu, pessoal? Eu não vou ter mais de uma variável dentro de cada extrato. Vai ter casos e outras amostragens que a gente vai ver que realmente vai dividir a população em subgrupos e esses grupos vão ser heterogêneos.
Mas a amostragem estratificada, ela vai só segmentar a população em estratos, e cada extrato eu vou ter só uma variável, é por isso que cada extrato ele vai realmente possuir uma característica homogênea. Eu vou separar só com o sexo masculino e feminino, eu vou ter 2 extratos homogêneos. Eu vou ter um extrato homogêneo do sexo masculino, eu vou ter um extrato homogêneo do sexo feminino. Eu vou fazer um extrato só com os alunos que têm entre 20 até 25 anos. Então, eu vou ter um terceiro extrato aí só com essa faixa etária. Vou fazer um extrato aí referente ao nível de renda de cada aluno, né? Então, vai ter um extrato só com essa informação aí, nível de renda, e aí por diante, né? Então, cada extrato que a gente vai realmente trabalhar na amostragem estratificada é isolado e vai realmente possuir aí características homogêneas. Então, cada extrato verifica-se um comportamento mais homogêneo, né, do que é observado na população, né? Então, a gente vai estudar cada extrato desse e vai realmente, o que a gente observar nesses extratos é onde a gente realmente, de fato, vai levar aí, fazer as generalizações para toda uma população. Né? Então, tudo que a gente observar no extrato, a gente vai realmente observar na população e tirar aí, né, as conclusões previstas. Então, em consequência, né, então, quando a gente trabalha realmente com extrato, obrigatoriamente o desvio padrão em torno da média de cada extrato é menor. Né? Então, quanto menor for o meu desvio padrão, menor será minha amostra. Então, o desvio padrão, acho que vocês lembram, né, que vocês viram com o Geraldo no terceiro período. Né? Então, o que é o desvio padrão? Quem é que pode responder? O que é um desvio padrão? Edna, Matheus, Kaline, o que é um desvio padrão? Por definição. Vocês viram com o Geraldo no terceiro período. Desvio padrão mede a confiabilidade dos dados em torno da média, viu, pessoal? Nunca esqueçam. Né? Então, se a gente está trabalhando com extratos, né, reduzidos, né? Então, eu estratifiquei toda a minha população, então, com certeza, o meu desvio padrão em torno da minha média de cada extrato é menor. Né? Por quê? Porque, pela própria definição, quanto menor for o desvio padrão, menor será, né, a minha amostra. Então, quanto menor for o desvio padrão, né, menor será o tamanho da amostra necessário para fazer as inferências sobre a população. Né? Então, quando eu digo inferência, né, é uma finalidade da amostragem, né? É fazer inferências e generalizações acerca de uma população. Né? Então, tudo que for realmente observado dentro de cada extrato, eu vou fazer as inferências, que são os testes estatísticos, né? E vou fazer a generalização para toda uma população. Então, aqui, em função disso, né, a gente pode conseguir aí uma redução do custo da amostragem, né, e também do tempo necessário para realizar aí. Então, esse caso prático que eu vou mostrar aqui a vocês, eu só vou me pegar realmente nas fórmulas, porque agora em diante a gente vai fazer o cálculo manual. Então, aqui nós temos, suponhamos que as lojas de confecções Pirâmide apresentaram os seguintes valores de vendas no último trimestre de determinado ano, ordenadas de acordo com o valor de vendas. Então, aqui nós temos essa tabela, né? Tá aí de acordo, né, com a loja, né, e com as vendas, está em ordem aqui, né, crescente, né? Então, aqui a loja 14 foi 30 mil, a loja 2, 40 mil, e aí por diante. A loja 3, 110 mil, e aí vai até a loja 1, né? Então, a loja 1 aqui foi 130 mil. Então, vocês estão vendo aqui, o que está seguindo a ordem, né, é o faturamento, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Então, o primeiro passo em relação à própria amostragem estratificada, a gente trabalha o quê? Olhando o comportamento da população, né, que a gente vai trabalhar aqui, olha, com a média populacional, cuidado com as conotações. Então, essa letra grega aqui é mi, que a gente chama, ela representa, né, a média populacional.
que é essa média populacional? É o somatório, pessoal, do primeiro elemento até o último elemento. Deixa eu só voltar aqui. Então, vai ser a soma, olha. Do primeiro elemento, né, que é esse aqui, vou somar tudo isso aqui, e vou até meu último elemento aí, para tirar essa minha média populacional. Ok? Dividido por quem? Pela população. É por isso que esse N aqui está maiúsculo, né? Porque eu estou estudando aí a população no geral, né? Então, se eu estou estudando a população no geral, né? Então, eu vou somar todos os elementos da população e vou dividir pelo tamanho da minha população. Depois, esses valores aqui a gente vai fazer manualmente, tá? Só que vocês entendam realmente a fórmula. Variância populacional é dada por sigma ao quadrado, que é o somatório de quem? De todas as observações, que são os valores de venda, menos a nossa média amostral, menos μ, né? Elevado ao quadrado, viu, pessoal? Que esqueci de colocar aqui, viu? Então, eu vou ter o quê? xi menos μ elevado ao quadrado, ou seja, cada observação menos a média elevada ao quadrado, então vai se fazendo aí esse somatório até o último elemento. No final, eu vou dividir aí pelo tamanho da minha população. E quem é o meu desvio padrão? É a raiz quadrada, né? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ou seja, encontrou a variância, né? Encontrou essa variância aqui, então só extrair a raiz quadrada, né? Que aí vocês vão ter realmente o desvio padrão. Então, o primeiro processo é estudar aí a população. Então, eu vou tirar a média populacional, que é dada por μ, eu vou tirar a variância populacional, que é dada por sigma ao quadrado, e vou tirar aí meu desvio padrão populacional, que é dada por sigma. Então, dessa população, nós vamos inicialmente extrair uma amostra aleatória simples, ou seja, feito isso, né, o primeiro estudo a gente faz em cima da população, né, para depois a gente aí extrair uma amostra aleatória simples. Né? Então, depois nós iremos subdividir a população e selecionar a amostragem estratificada, ou seja, então nós vamos ter um estudo populacional, que a gente viu agora anteriormente usando essas fórmulas, depois a gente tira uma amostragem aleatória simples, para depois estratificar a população, né? E depois, no final, a gente faz as comparações aí na questão populacional, na estratificação e na não estratificação. Então, aqui, foi extraído uma amostra aleatória simples, né, que aqui é um valor hipotético, né, igual a 6, que depois a gente realmente vai aprender a calcular, né, a nossa amostra. Aqui vai ser pelo processo realmente aleatório. Então, aqui, ó, N foi igual a 6. Então, para esse processo aqui, foi utilizado o processo aleatório. Ou seja, eu fui lá na urna e fui sorteando as lojas. Então, sorteei a loja 2, a loja 9, a 11, a 6, a 15 e a 12, pelo processo aleatório. E foi recalculado novamente aí a média, a variância e o desvio padrão amostral. Então, que aqui não saiu, mas quando eu for fazer o cálculo, eu vou botar direitinho as conotações. A média amostral aqui, pessoal, é dada por x barra, né, que vai ser realmente o somatório de todas as observações aí dessa tabela, né, dividida aí pelo nosso tamanho da nossa amostra. Enquanto que a variância amostral é dada pelo S ao quadrado, já a populacional é dada por sigma ao quadrado, né? Então, é o mesmo processo, eu vou pegar cada observação menos a média, dividido por n menos 1. Então, a única diferença aqui é que a minha divisão, eu vou tirar um elemento da amostra, né, para poder realmente fazer essa divisão, porque se eu não tirar, vai caracterizar aí uma amostra populacional e não uma amostra, aliás, uma variância, vai caracterizar uma variância populacional e não vai caracterizar uma variância amostral, né, se eu não realmente tirar um elemento do tamanho da minha amostra aqui para fazer essa divisão. E o desvio padrão é o mesmo esquema, né, só retirar a raiz quadrada, né, da variância. Então, isso tudo que eu estou passando um pouquinho até ligeiro, que eu quero ir logo para os cálculos, é a sequência do cálculo que a gente vai fazer. Então, estudo populacional, faz a amostra aleatória simples, refaz a tabela,
retira novamente a média, a variância do desvio padrão populacional e agora realmente a gente vai estratificar a população. Para essa questão aqui, foi feito 2 tipos de extratos, que as lojas cujas as vendas alcançaram até 100 mil e as lojas que as vendas superaram os 100 mil. Né? Então, a gente tem 2 tipos de extratos aí, até 100 mil e acima de 100 mil. Então, a estratificação da população só é realmente para estratificar a população, ou seja, mostrar realmente, de fato, quem vai ser, de fato, aí os seus extratos que você vai trabalhar. Então, aqui, isso tudo a gente vai construir manualmente, viu? Daqui a pouco. Então, aqui nós temos as lojas com venda até 100 mil, né? Então, tá tudo aqui, né? Que aqui é o nosso primeiro extrato. E lojas com vendas acima de 100 mil, né? Então, está aqui o nosso extrato. Então, para a estratificação da população, que é essa parte que a gente está vendo aqui, não se faz nenhum cálculo. É só organizar a tabela geral, ou seja, dividindo os extratos. Se eu tenho 2 extratos, então eu vou ver as condições de cada extrato e refazer a tabela. Se eu tivesse 3 extratos, então eu ia ter 3 extratos aí, aliás, 3 tabelas referentes aos 3 extratos. É só organizar a tabela, as tabelas aí referentes a cada extrato. Então, o que a gente tem aí, posteriormente? A estratificação proporcional. Então, o que é essa estratificação proporcional? É praticamente, pessoal, uma amostra de cada extrato. Então, a gente vai retirar uma amostra de cada extrato. Então, a gente viu que a gente organizou uma tabela referente ao primeiro extrato, que são as vendas que atingiram até 100 mil, né? E o segundo extrato, que foram as lojas aí que as vendas atingiram acima de 100 mil. Então, eu vou tirar uma amostra da tabela referente ao meu primeiro extrato e uma amostra referente à tabela do segundo extrato aí, que foram essas lojas que venderam, né, acima de 100 mil. Então, tá aqui. Então, a gente tem aqui, ó, esse N1, né, significa o quê? O tamanho da amostra do primeiro extrato. Né? Então, nós vamos ter aqui, que é igual à população do primeiro extrato, que é por isso que está N1. Quem é a população do primeiro extrato? Só voltar aqui. População do primeiro extrato é isso aqui, é todas essas lojas que pertencem ao primeiro extrato. É por isso que tem N1. Dividido por quem? Pelo tamanho da população geral, vezes o N minúsculo. Quem é o N minúsculo aqui? É o tamanho da amostra aleatória simples. Então, quem é a nossa amostra aleatória simples? Né, é esse cara aqui, ó, N igual a 6. Né, que a gente viu anteriormente aí, que é a extração de uma amostra aleatória simples, e foi dada aí um N igual a 6. Então, vocês estão vendo, estão sentindo que é uma sequência, né? Se errar uma besteira, errou todo o cálculo. Então, para o N2, nós vamos ter quem? A população do segundo extrato, dividido pela população geral, vezes a amostra aleatória simples. Né? Então, fazendo, né, as contas, né, de N1 e N2, a gente realmente vai obter aqui, ó, uma amostra para o primeiro extrato de 4 e uma amostra para o segundo extrato, aí, ó, para sortear aleatoriamente aí 2 lojas. Então, no primeiro extrato, eu vou sortear 4 indivíduos e no segundo extrato, aí, eu vou sortear 2 indivíduos. Então, o que a gente vai fazer? Partindo disso aqui, só é a parte da proporção, né? Para poder a gente saber. Isso aqui não é, a gente nem se pega muito com isso, não. O que a gente faz? Então, a gente vai construir novamente a tabela. Então, eu vou pegar aqui, referente às vendas que atingiram até 100 mil, e foi sorteado aleatoriamente, ó, os 4 indivíduos aqui, ó. Né? E esses 4 aqui estão dentro da tabela do primeiro extrato. Aí foi refeito média, né, do primeiro extrato, variância do primeiro extrato e desvio padrão do primeiro extrato. Então, foi refeito novamente aí a média, a variância, o desvio padrão para o primeiro extrato aí. Então, esse cálculo aqui só se faz depois que a gente faz essa proporcionalidade aí, né, que a gente calcula o tamanho da amostra de cada extrato. E aqui, referente ao segundo extrato, ó, que foi N igual a 2, né? Então, foi sorteada aí a loja 5 e a loja 12.
Então, foi feito novamente aí a média do segundo extrato, variância e desvio padrão, para depois a gente fazer as combinações. Então, a gente precisa realmente fazer a combinação da média, ou seja, eu vou combinar as duas médias referente aí a esses dois extratos, que é dado por quem? Pelo X, que é igual, olha, a população do primeiro extrato dividido pela a população geral vezes a média do primeiro extrato mais a população do segundo extrato aqui, viu, pessoal? Tá 1 mais 2 aqui. Mais a população do segundo extrato dividido pela a população geral vezes a média do segundo extrato. Então, fazendo essa sominha dessas frações, a gente obtém aqui, ó, a combinação da média referente aos dois extratos. Então, partindo daí, nós temos aí a combinação da variância, né? Então, a combinação da variância. Então, a gente vai combinar as duas variâncias também. Então, é dada por S ao quadrado, que é quem? Que é o S ao quadrado 1. Então, significa o quê? A variância do primeiro extrato vezes a população do primeiro extrato dividido pela população geral elevado ao quadrado, mais a variância do segundo extrato vezes a população do segundo extrato dividido pela população geral elevado ao quadrado. Então, o resultado que a gente vai obter aqui é essa combinação da variância, né? Então, o cálculo do desvio padrão é a mesma coisa, só retirar a raiz quadrada da variância. Extraiu a raiz quadrada da variância, o resultado aí você tem realmente, de fato, o desvio padrão. Deixa eu só pegar o exemplo, que a gente vai trabalhar o primeiro exemplo, que eu vou fazer logo para vocês. Pessoal, enquanto eu estou mexendo aqui, dúvidas que queiram perguntar em relação a essa definição, para poder a gente partir para o cálculo manual. Eu creio, professor, que de acordo com os cálculos, a gente Vai clareando, né? vai Clareando clareando, bastante. né? Porque ainda está meio, Então, sempre ainda tem uma tá meio pergunta, assim, tá? ainda. Beleza. Exato, é. Eu acho que não só eu, mas eu acho que outras pessoas também devem estar com algumas dúvidas também em relação a cada, como é que se diz, procedimento, no caso, né? Mas Certo. de acordo com o que for fazendo Vai cálculos, eu acho clareando. que a gente vai pegar, no caso, Porque a vai gente vai ver clareando esse mais, cálculo. Eu vou dar esse cálculo hoje, já vou preparar uma lista de exercícios para vocês praticarem. Ou seja, não é toda aula que vai ter conteúdo. Eu quero amarrar muito bem os conteúdos com vocês para poder a gente seguir tranquilo, né? Então, eu vou dar esse cálculo agora para vocês, né? Tirar todas as dúvidas. Amanhã eu já lanço um exercício, vocês tentem fazer, né? Aí a gente já discute na próxima aula. Depois que tiver tudo bem arredondadozinho, aí a gente segue para outro assunto, né? Para também não só bombardear assunto e deixar dúvida, né? Ó, pessoal, indo para aquela questão da amostra sistemática, né, daquelas peças, né, da produção, que a empresa estava querendo fazer aí a inspeção em 2% da produção, né? Então, nós vamos ter aqui 2%, vamos estar aqui só para... Então, nós vamos ter os 2%, cadê esse 9%? Aqui some tudo. Os 2% da produção, que era o que a gente estava querendo, né, que o chefe lá determinou, olha, eu quero a inspeção, né, de 2% da produção diária. Então, a gente tinha aí uma produção, né, populacional aí, foi produzido 1.000 peças, né? Então, se eu for realmente inspecionar 2%, né, em referente a essas 1.000 peças, então a gente tinha simplesmente o quê? 1.000 peças vezes os 2%, que ia totalizar aí 20 unidades. Então, essas 20 unidades aqui, a gente bota que é o nosso N. Deixa eu só fechar aqui. Então, essas 20 unidades é a nossa amostra. Então, a nossa amostra aqui foi de 20 elementos, né? Então, as 1.000 peças, eu vou inspecionar 20 unidades, né?
Mas a gente precisa aí da constante, né? Então, a nossa constante, eu tenho K, que é igual ao N maiúsculo, né? Que é o número populacional dividido pela nossa amostra, né? Então, isso aqui vai ser igual a quem? A 1000 dividido por 20, né? Que isso aqui, né, vai ser igual a 50, né? Então, o nosso K é igual a 50. Então, a gente precisa, né, começar. Então, já determinei o quê? Eu já determinei quem é a minha amostra e quem é a minha constante. Não é isso? Então, é o nosso pontapé inicial aqui. Mas, eu disse a vocês o quê? Que a nossa primeira retirada, que a gente chama, deixa eu até aumentar mais aqui, que a gente chama de I, é dado pelo processo, né, aleatório simples. Né? Então, foi lá, né, enumerou, pegou a produção de 1000 unidades, né? Então, sorteou. Então, sorteou lá, aleatoriamente, então veio a unidade que estava na posição, né, 15ª. Então, aí foi a nossa primeira retirada. Né? Então, quem é a nossa segunda retirada? Eu vou ter o I mais... Então, vou ter o I mais K. I mais K. Que aqui eu vou ter, olha, a gente vai ter 15, né? Mais 50. Que aqui vai ser igual a 65. Né? Então, aí, né, a nossa segunda posição, que é a nossa segunda retirada, vai ser o produto que está na posição 65. Quando a gente vem para a nossa terceira retirada, vocês vão ter, ó, I mais 2K. Isso aqui vai ser igual a 15 mais, nós vamos ter, ó, 2 vezes 50. Isso aqui vai ser igual, né, a 15 mais 100. Isso aqui vai ser igual a 115. Então, a nossa terceira retirada vai ser o elemento que está na posição 115. Então, a nossa quarta retirada, eu vou botar aqui, número 1, né, número 2, número 3. Aí, a nossa quarta retirada agora. Né, deixa eu só selecionar aqui, botar de outra cor. Está de vermelho. Então, a nossa primeira retirada foi aleatoriamente, né? Foi na base do sorteio aleatório, né? Que a gente sorteou lá e tirou o elemento que está na posição 15. A segunda retirada foi I mais K, né? Que é 15 com mais 50, né? Que é a nossa constante, né? Aqui, ó, que é 50, né? Então, aqui, a segunda retirada vai ser o elemento que está na posição 65. A terceira retirada é I mais 2K. Então, 15 mais 2 vezes 50, né? Igual a 15, né, com mais 100 igual a 115, ou seja, a terceira retirada é a posição que está, né, na 15ª. Então, a quarta retirada, nós vamos ter I mais 3K, que isso aqui vai ser igual a 15 mais 3 vezes 50, que isso aqui vai ser igual a 15 mais 150, né? Isso aqui vai ser igual a 165. Então, a nossa quarta retirada é o elemento que está na posição, olha, 165. A nossa quinta retirada vai ser o I mais 4K, né? Que vai ser igual, então, 15, né? Mais 4 vezes 50. Então, 4 vezes 50, que vai ser igual a 15, mais 200, né? Que é igual a 215. Então, a nossa quinta retirada, né, é o cara que está aqui, ó, na posição 215. A sexta retirada vai ser I mais 5K, que é igual a 15, mais 5
vezes 50. 5 vezes 50, que vai ser igual a 15, mais 250, que vai ser igual a 265. 265. Aí, a sétima retirada, nós vamos ter I mais 6K, que é igual a 15 mais 6 vezes 50. Então, aqui nós vamos ter 15 mais 300, né, igual a 315. Né? Então, a sétima retirada aí vai ser o elemento que está na posição 315. Então, a nossa oitava retirada vai ser o I mais 7K, que vai ser igual a 15 mais 7 vezes 50, que vai ser igual a 15 mais 350, né? Que vai ser igual aqui a 365. Então, a oitava retirada é a posição que está na posição 365. A nona retirada vai ser I mais 8K, que vai ser igual a 15 mais 8 vezes 50. Né? Então, 8 vezes 50. Então, nós vamos ter 15 mais 400, que vai ser igual a 415. Né? Então, a nona retirada vai ser o elemento que está na posição 415. A décima retirada, então nós vamos ter o I mais 9K, que vai ser igual a 15, né, mais 9, mais 9 vezes 50. Né, 9 vezes 50. Então, nós vamos ter 15 mais 450 igual a 465. Então, a décima retirada vai ser o elemento que está na posição 465. A retirada 11 vai ser I mais 10K, que é igual a 15 mais 10 vezes 50, que vai ser igual a 15, né, mais 500, que vai ser igual a 515. Então, a retirada 12. A retirada 12 aqui vai ser o I mais 11K, I mais 11K, que é igual a 15 mais 11 vezes 50. 11 vezes 50 vai ser igual, né, a 15 mais 550, né, que é igual a 565. A 13ª retirada, nós vamos ter o I mais 12K, que vai ser igual a 15 mais 12 vezes 50. 12 vezes 50 igual a 15 mais 600. E aqui vai ser igual a 615. Então, 14 aqui, né, a retirada 14,
vai ser I mais 13K, que vai ser igual a 15, vai ser igual a 15 mais 13 vezes 50, que vai ser igual a 15 mais 650, que vai ser igual a 665. Então, a 14, na retirada 14, vai ser o elemento que está na posição 665. Deixa eu só continuar aqui desse lado. Então, a posição 15 vai ser quem? I mais 14, né? 14K, que vai ser igual a 15 mais 14 vezes 50. Né? 14 vezes 50. Então, aqui vocês vão ter 15 mais 700, que é igual a 715. Então, a retirada 16 vai ser I mais 15K igual a 15 mais 15 vezes 50, né? 15 vezes 50, nós vamos ter aqui 15 mais 750, que vai ser igual a 765. A retirada 17, então nós vamos ter I mais 16 e mais 16K, que vai ser igual a 15 mais 15 mais 16 vezes 50. Então, 16 vezes 50. Então, aqui vai ser igual a 15 mais 800 igual a 815. Então, a retirada 18. Então, nós vamos ter I mais 17 mais 17K, que vai ser igual a 15 mais 15 mais 17 vezes 50. Né? Então, 17 vezes 50. Então, aqui nós vamos ter 15 mais 850. Né? Vai ser igual a 865. A penúltima, né? Que é a nona retirar, a 19ª. Então, nós vamos ter I mais 18K, né? Vai ser igual a 15 mais 18 vezes 50. Né? Então, 18 vezes 50, nós vamos ter 15 mais 900. Né? Então, igual a 915. E a última, né? Completando aí o tamanho da amostra. E nós vamos ter I mais 19K vai ser igual a 15 mais 19, né, vezes 50. 19 vezes 50, nós vamos ter 15 mais 950, que vai ser igual a 965. Então, vocês estão vendo aí, né, que na linha de produção, né, referente aí na produção que foi confeccionada aí 1.000 peças, né, então foi inspecionado 20% da produção diária, que o tamanho da nossa amostra aqui, ó, né, foi igual a N igual a 20, né, que é o nosso tamanho da nossa amostra, está aqui a nossa amostra, né, está aqui de vermelho
Essa parte aqui vai ser a parte população, a nossa população da produção de 1.000 peças. Então, tá aqui. Então, em relação à população de 1.000 peças produzidas diária, foi inspecionada 2%, né, em relação a essas 1.000 peças, e o nosso tamanho da nossa amostra aí foi igual a 20. Né? Então, vocês viram o quê? Que o I, ele é dado pelo processo aleatório simples, né, na base de sorteio. As demais retiradas, as demais posições são feitas mediante, né, o ordenamento aqui, referente sempre à nossa primeira retirada. Então, assim, a primeira retirada foi o produto que está na posição 15. Né? A segunda retirada, o produto que está na posição 65. Então, a gente vai lá, vê quem está na posição 65, retira, faz as análises. Né? Na retirada 3, os elementos que está, né, o produto que está na posição 115. Aí vai, né, fazendo, ver quem são as posições e o que vocês estiverem trabalhando tem que estar em posição também para poder realmente tirar a coisa certa. Então, o cálculo realmente dessa parte só é esse cálculo aqui, muito simples. Né? Só ter cuidado aí, só na primeira retirada, que realmente no dia a dia dentro de uma empresa, a gente realmente não pode, de fato, estipular quem vai ser a minha primeira retirada. Eu tenho que respeitar todo o processo, né, da amostragem aleatória simples para poder a gente vir e sortear aqui quem vai ser o nosso primeiro elemento. Os demais, né, vai ser calculado aí mediante a nossa primeira retirada. Agora, se eu disser, eu quero que a primeira retirada seja o produto que está, ou o arquivo, né, que está na posição 15. Então, eu já estou praticamente, né, manipulando meus resultados, ou seja, manipulando as posições dos demais arquivos que vêm aí posteriormente. Então, a coisa realmente tem que fluir naturalmente, né? Tem que fluir naturalmente, né? Para poder realmente vocês obterem aí os melhores resultados possíveis e fazer aí, né, o confronto, né, generalizar para toda a população. Por quê? Porque isso aqui só é a escolha, né, dos elementos que vão compor o tamanho da amostra. Então, depois que faz isso, a gente tem que coletar as informações, fazer as inferências para poder fazer a generalização para toda a população. Dúvida, pessoal, nesse processo? Dúvidas? Angélica, Matheus, Ednar, dúvida? Professor, por enquanto ainda não, professor. Mas assim, em todas as questões, quando vier a questão por exemplo, da amostra, aí tem igual a 20, terá que fazer obrigatoriamente todos esses cálculos aí, ou no caso, sim. Não, pode perguntar. Porque assim, para esse... Ou então... Não, pode ficar à vontade, professor. Porque assim, para esse caso aqui, né? Para esse caso aqui que a gente está trabalhando para amostragem sistemática, o processo é esse aqui, porque você vai trabalhar com posições. Okay? Temos outros casos que a gente vai ver que é diferente do cálculo da amostra. Mas assim, desculpe interromper, por exemplo, a N amostra aí é 20 no caso. A constante foi 50, não foi isso? Isso. Aí pelo que eu estou vendo. Aqui, a constante Pronto, é 50. aí poderia fazer diretamente no caso, né? Por exemplo, se a minha constante aí na segunda aqui, no caso é 15 mais 50, 65. Aí eu poderia, se no caso são 20 amostras, eu poderia, no caso, 65, 115, 165. No caso, se fosse para adiantar, ou teria que realmente, obrigatório, fazer todo esse procedimento dessa forma, no caso. Assim, eu estou entendendo. Eu mostrei o cálculo detalhado, porque assim, tem gente que tem facilidade para fazer direto, e tem gente que a facilidade é fazer detalhado, né? Mas assim, a matemática, né, você trabalhando com números, você tem várias saídas. Eu não sou aquele professor, você sabe que tem professor que faz desse jeito, né? Olha, eu quero que siga a risca. Não. O cálculo é esse, né? A lógica é essa. Então, se você tem condição realmente de fazer de forma direta, então tá ótimo para todo mundo, né? Eu mostro o cálculo detalhado porque você sabe que tem pessoas que só faz detalhado, mas tem outros que já faz de forma direta, né? Então, o que vale é o resultado para mim. Tá entendendo? Realmente, o que vale é chegar a um determinado ponto certo, né? Exatamente, chegar naquele ponto, no ponto principal da questão, né? O exemplo, né? Mas a ideia é essa, a lógica é essa, né? Mas dá sim, dá para fazer, você pega na calculadora científica aí, você no instante faz esse cálculo, né? De forma direta. Assim, eu creio, né? Não sei, assim, em relação a posição de cada um, né? Dos outros pessoal, mas eu acho que a partir da terceira dá para fazer direto ela.
quando você já pega na primeira lá, conforme tem aí 15, aí a segunda você já pega já o somatório da constante, no caso, e assim vai sucessivamente, até Isso, chegar ao número total de amostra. isso mesmo, é isso mesmo. Viu? Porque se você for Ok, pegar 165 mais 50, vai dar 215, né? 215 exato, aí mais dá para 50 vai dar é, 265. É você. dá para elencar o número de posição com o número de retirada, no Isso sim. caso. Ó, essa bichinha aqui ajuda bastante. Então, tem que dominar ela também. Porque se fosse, não vamos ver mesmo, você tem que ganhar tempo, né? Então, faz só as 3 primeiras retiradas e o resto começa a fazer diretamente na máquina, né? Que ganha tempo. Então, é praticar, pessoal. Então, quem não tem prática de fazer a coisa direta, pega esse exemplo, que depois eu vou organizar tudinho, eu vou botar também lá no portal, né? Então, refaça os cálculos, faz na calculadora de forma direta, pratica as duas formas, né? Pratica as duas formas, né? Porque a gente só aprende realmente se praticar. Se não praticar, não aprende de jeito nenhum. Então, é esse cálculo aqui, né? Quando a gente realmente quer trabalhar com a amostragem sistemática, a definição diz que eu tenho que fazer um ordenamento, mas eu não posso fazer previamente, né? Eu só vou realmente organizar a posição do que realmente eu estou querendo analisar e vou sortear o meu primeiro elemento, né? Sortear aleatoriamente aí o primeiro elemento. E aí eu vou calculando até chegar, ó, o tamanho da amostra, que é de 20 retiradas. Viu? Então, para essa situação é isso aqui. Agora a gente vai entrar agora no outro cálculo, né, que eu passei aquelas fórmulas para vocês agora. Mais dúvida nessa questão, Ednar? Não, essa aí tá tranquilo, né? A questão mais é quando for a parte de interpretação, Ah, quando for vir a parte pedindo, solicitando, certo. na A gente questão vai é que vai ter um devagarzinho. pouco de. A gente vai devagarzinho, tirando todas as dúvidas. Né? Não adianta também a gente atropelar de conteúdo e ficar dúvidas. Né? Então, a gente está vendo esse Por cálculo etapa, hoje. como se diz. É, a gente está vendo esse cálculo hoje, eu passo um exercício, então já volto às definições que a gente viu na aula passada, já dou o reforço, vou tirando a dúvida. Não tem dúvida, pronto. Então, a gente segue a caminhada. Então, vamos lá. O professor, em Oi. relação à aula passada, ficou alguma apostila, alguma coisa em relação da primeira aula Olha, que eu perdi, no caso? todo o material você pode extrair lá porque você ainda não está tendo acesso, né? Então, eu vou ver Exato, essa sua questão amanhã, viu? Que eu mandei hoje, ok. não tive resposta. Aí amanhã, com certeza, logo cedo, eu consigo resolver. Mas está tudo Pronto, lá. inclusive, O vídeo, desculpa até. eu já estou organizando os vídeos das aulas passadas, da aula passada, também já para deixar lá na plataforma. Então, quem perdeu a aula, só ir assistir lá. Ok, Entendeu? tranquilo. Mais alguma dúvida? Não, por enquanto só é isso Ok. até agora. Uhum. Então, vamos lá. Então, aqui a gente foi, como eu disse a vocês, que a gente vai trabalhar com a amostragem populacional, né? A amostragem amostral e com estratificação, né? Em relação àquelas lojas, né? Em relação àquelas lojas lá. Então, já botei aqui, eu posso só apagar uns aqui, para fazer aqui para vocês depois, para vocês seguirem, para também ganhar tempo. Então, é o seguinte, aqui vocês estão vendo que nós temos, né, as 15 lojas, nós temos aqui o faturamento de cada loja, né? Do menor valor até o maior valor. Aqui nós temos o somatório. Aqui é o nosso somatório. E aqui nós vamos ter. Então, o primeiro momento que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com a população. Né? A parte que está aqui, população. População. Então, aqui nós vamos ter, deixa eu tirar esse mi daqui. Então, Mi aqui. Então, o Mi é a nossa média. Né? Então, é a nossa média populacional. Né? Então, eu dizer a vocês o seguinte, que a gente vai somar, né, o somatório da primeira observação até a última observação, ó, que está aqui. Ó, né? Então, aqui eu vou ter esse valor aqui, deixa eu botar aqui, que vai ser igual, né, a esse valor aqui, que é o nosso somatório, dividido por 15, né? Que a nossa população aí das lojas é 15, né? E vou dar Enter. Então, está aqui a nossa média populacional, né? Está a nossa média populacional. Vou apagar isso aqui para não atrapalhar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com a variância, né? A variância populacional. Então, a gente viu lá que a variância populacional é a observação menos a média populacional elevada ao quadrado. Não é isso?
Então, aqui nós vamos ter, ó. Deixa eu ver aqui, que logo você não conseguir copiar as fórmulas aqui. Tá vendo? Tá com defeito esse meu Excel. Deixa eu apagar aqui e fazer manual. Então, aqui nós vamos ter. Quem quiser fazer pelo Excel, aí tem que fazer por essas etapas aqui. Eu vou fazer logo esses valores aqui sem estar elevado ao quadrado, para depois elevar ao quadrado. Né? Então, aqui nós vamos ter, ó, igual, né? A minha observação aqui foi de 120 mil, menos a média, e vou dar Enter. Né? Então, está aí. Igual a minha observação, menos a média. Então, está aí. Então, igual a observação, menos a média, igual a observação, menos a média. A gente organizou aqui. Aí agora eu vou elevar ao quadrado. Né? Então aqui eu vou ter, ó, igual, né, a esse valor aqui, elevado ao quadrado. Então está aqui. Né? Então aqui igual, esse valor aqui, elevado ao quadrado. Dá Enter. Igual, esse valor aqui, elevado ao quadrado, e eu dou Enter. Igual, né, esse valorzinho aqui, elevado ao quadrado, e Enter. Agora eu vou ter a soma, eu vou somar. Então aqui, ó, todos esses valores aqui, eu vou fechar o parênteses, vou dar Enter. Então está aqui. Né? Então já somei aqui essa parte. A variância populacional, né, é esse valor aqui que a gente encontrou, esse valor que a gente encontrou aqui, é esse valor que a gente encontrou, dividido pelo tamanho da população, né? Então, aqui eu vou ter, ó, igual esse valor dividido, né? Aqui eu vou ter, né? Esse valor aqui dividido por 15. Dividido por 15. Aí aqui eu vou dar um Enter, né? Então, tá aqui a nossa variância, né? Deixa eu botar aqui. Aqui nós temos a média populacional. Aqui nós vamos ter a nossa variância. Deixa eu botar aqui só uma conotação, senão vai atrapalhar vocês. Está aqui elevado ao quadrado, viu? Chapeuzinho 2 quer dizer que é sigma ao quadrado, né? Que é a nossa variância. E agora, o nosso desvio padrão, né? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Então, aqui nós vamos só extrair a raiz quadrada, né? Então, aqui nós vamos ter a raiz quadrada, nós vamos ter de 12, 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, né? Então, aqui nós vamos ter a raiz quadrada da variância, deu 35.000, né? 298,72. Então, está aqui. A parte populacional, então nós temos a média populacional, a variância populacional e o desvio padrão populacional. O que é que a gente vai fazer agora? Então, nós vamos trabalhar aqui com a parte da amostra, né? A parte amostral. Então, aqui nós vamos ter a amostra, né? Aliás, a própria extração de uma amostra aleatória, sim. Né? Então, deixa eu botar aqui embaixo. Então, aqui nós vamos ter a extração de uma amostra aleatória simples, né? Então, aqui a gente vai trabalhar, vamos botar um N igual a 6. Né? Depois a gente vê como é que faz esse cálculo aí desse cara. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai sortear 6 elementos aqui. Então, o sorteio aqui, então vamos botar aqui loja. E aqui nós vamos ter vendas. Então, aqui nós vamos ter a loja 2. Aqui nós vamos ter a loja 9. A loja 11. A loja 6. Né? A loja 5 e a loja 12.
Então, pelo processo aleatório, viu, pessoal? Então, foi lá das 15 lojas e foi sorteando aí, aleatoriamente, a essas 6 lojas. Então, a loja 2, nós temos 40 mil. A loja 9, nós vamos ter 50 mil. A loja 11, nós vamos ter 50 mil. A loja 6, nós vamos ter 60 mil. A loja 5, nós vamos ter 120 mil. E a loja 12, nós vamos ter 125 mil. Então, a gente organizou aí, né, essa extração aí dessa amostra. Né? Então, a gente fez o comportamento da população, que está aqui no amarelo, e agora a gente está trabalhando aí com essa extração dessa amostra aleatória simples, né? N igual a 6. Né? Deixa eu botar aqui. N igual a 6. Né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular a média amostral, né? A gente vai calcular a média amostral e nós vamos calcular a variância amostral e o desvio padrão amostral. Deixa eu só pegar esse x barra aqui, tá bonitinho. Então, aqui nós vamos ter, deixa eu colar aqui. Então, a média, deixa eu só botar. Pronto, foi agora. Então, aqui nós vamos ter o somatório, de novo, dividido pelo tamanho da nossa amostra. Né? Então, aqui nós vamos ter, ó, igual, soma, abre parênteses, olha, as observações, e daí, né? Então, aqui nós vamos ter, ó, igual esse valor aqui, dividido por 6, que é o nosso tamanho da nossa amostra, né? Então, está aí, 74.166, né? Que é a nossa média amostral. Então, a gente vem agora para a nossa variância. É o mesmo cálculo anterior, só que a divisão é N-1. Porque se não tirar esse 1, vai caracterizar uma população e não uma amostra. Então, aqui nós vamos ter S ao quadrado, S ao quadrado, né? Esse aqui vai ser igual. Então, vamos botar aqui. Deixa eu só criar. Deixa eu botar aqui. Nós vamos ter... Deixa eu só transferir essa tabela para cá, só para dar espaço. Deixa eu fazer aqui. Vai cortar, soltar mais. Aqui embaixo. Colar. Pronto. Então, aqui nós vamos ter esse mesmo cálculozinho aqui. Ó. Nós vamos ter esse cálculo aqui, deixa eu só reaproveitar. Então, nós vamos ter, deixa eu colar aqui. Copiar. Então, nós vamos ter aqui. Então, aqui, só vocês não se atrapalharem, deixa eu só formatar aqui, pegar esse X. X barra. Aqui do mesmo jeito. Pronto. Então, vamos lá. Ó, aqui nós vamos ter, para calcular a variância, a gente precisa organizar essa coluna para depois fazer essa aqui com o somatório, né? Para poder dividir por N-1. Então, aqui nós vamos ter, ó, igual a observação, que é essa aqui, menos a média. E do Enter. Né? E do Enter. Deixa eu ver se está copiando aqui. Não está. Tem algum defeito nesse Excel. Então, aqui, ó, nós vamos ter igual a observação menos a nossa média. Igual a observação menos a média. Mesmo jeito para cá. Igual a 60 mil
menos a média. Então, aqui, igual a 120 mil menos a média. E aqui, igual a 125 mil menos a média. Então, está aqui. Então, a gente agora só vai organizar essa outra coluna aqui. Então, nós vamos ter, ó, igual essa célula aqui, ó, elevado ao quadrado. Vou dar Enter. Então, igual essa célula aqui, elevado ao quadrado. Enter. Então, igual esse valor aqui, elevado ao quadrado. E vou dar Enter. Mesmo jeito para cá, né? Elevar isso aqui também ao quadrado. Igual esse valor elevado ao quadrado. Aqui, igual esse valor elevado ao quadrado. E agora, fazer a nossa soma, né? Igual a soma. Então, vem aqui, ó. Seleciono. Fechei. Vou dar Enter. Igual a soma. Pronto, então tá aqui. Né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a variância amostral, que vai ser igual a esse valor aqui, né, que é esse somatório, dividido, né, por 6 menos 1, que é dividido por n menos 1. Então, nosso n aqui é n igual a 6, né? Então, n menos 1 igual a 5. Então, está aqui a nossa variância amostral. E o desvio padrão é a raiz quadrada, né? Deixa eu fazer aqui na calculadora. Então, aqui a raiz quadrada, D1, 4, 4, 4, 16, 1, 2, 3, 7. Então, de 38 mil, então dá 38.002. É o nosso desvio padrão. Então, aqui, nós vamos ter a média amostral. Aqui, nós vamos ter a variância amostral. E aqui, nós vamos ter o desvio padrão amostral. Né? Então, tá aqui. Então, a gente já fez aí. A gente já fez a parte populacional, né? A gente calculou a média populacional, a variância populacional e o desvio padrão populacional. Então, a gente fez o quê? A extração de uma amostra aleatória simples, né? Que n igual a 6. Então, a gente sorteou as lojas, né? As 6 lojas, aleatoriamente aqui dentro da população das lojas, né? Aí calculou a média amostral, a variância amostral e o desvio padrão amostral. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com a estratificação da população. Então, nós vamos trabalhar com a estratificação da população. Então, nosso primeiro extrato vai ser igual, né, às lojas que tiveram vendas até 100 mil. E o nosso segundo extrato são vendas acima de 100 mil. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Só organizar as tabelas. Então, aqui, ó, deixa eu só copiar para cá. Então, aqui nós vamos ter. Aqui a gente temos as lojas e aqui as vendas. Então, as lojas que as vendas foram até 100 mil. Né? Até 100 mil foi a loja 14, a loja 2, a loja 7, a loja 4, a loja 10, a loja 9, a loja 11, a loja 6, a loja 8 e a loja 13. Então, aqui vamos estar só as vendas, né? Então, aqui nós vamos ter 30 mil. Aqui nós vamos ter 40 mil. Aqui nós vamos ter 40 mil também. Aqui nós vamos ter 45 mil. Aqui nós vamos ter 45 mil. Aqui nós vamos ter 50 mil.
50 mil também. Aqui nós vamos ter 60 mil. Aqui 65 mil. E aqui 65 mil. Né? Então, a gente organizou o primeiro extrato. Então, a gente agora vai fazer esse mesmo processo para o segundo extrato. Então, aqui nós vamos ter as lojas e aqui nós vamos ter as vendas. Então, segundo extrato, nós vamos ter a loja 3, a loja 5, a loja 15, a loja 12 e a loja 1. Então, a venda da loja 13 foi 110 mil. A loja 5, 120 mil. A 15, 120 mil. A loja 12, 125 mil. E a loja 1, 130 mil. Então, para esse momento aqui, só organizar os extratos. Então, foi determinado aí os dois extratos, o extrato 1, que era vendas até 100 mil, segundo extrato, vendas acima de 100 mil. Aí organizou, né, que esses valores aqui desses extratos, tanto o extrato 1 e o extrato 2, aí vem dessa tabela aqui, ó. Então, a gente dividiu essa tabela aqui em dois extratos. O primeiro extrato, que as vendas foram até 100 mil, e o segundo extrato, que as vendas superaram os 100 mil, ou seja, acima de 100 mil. Então, a gente realmente só dividiu aqui em extratos. Então, o que é que a gente vai trabalhar agora? A gente vai trabalhar com a estratificação, proporcional. A estratificação proporcional. Então, aqui nós vamos ter, que estão lembrados, né, que a estratificação proporcional, a gente é como se a gente fosse calcular a amostra para esse primeiro extrato e a amostra para esse segundo extrato, viu? Então, aqui nós vamos chamar de N1, que vai ser igual a população do primeiro extrato dividido pela população geral vezes a amostra aleatória simples. Então, isso aqui vai ser igual. Então, quem é a nossa população do primeiro extrato? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós vamos ter 10 dividido por 15, né, que é a população geral, vezes 6. Né? Então, aqui nós vamos ter 10 vezes 6 dividido por 15. Então, nós vamos ter igual a 4. Então, aqui nós vamos ter N2, que é referente ao segundo extrato. Então, nós vamos ter aqui a população do segundo extrato, dividido pela população geral, né, vezes a amostra aleatória simples, que é por isso que eu estou colocando esse N minúsculo. Então, aqui, quem é a nossa população do segundo extrato? Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos ter aqui 5, dividido por 15, né, vezes 6. Né? Então, aqui nós vamos ter 5 vezes 6, dividido por 15. Então, nós vamos ter um N do segundo extrato igual a 2. Né? Igual a 2. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai sortear 4 elementos, referente aqui, ó. 4 elementos aqui do primeiro extrato e 2 elementos do segundo extrato. Então, só vou aproveitar esse cabeçalho aqui. Então, aqui nós vamos ter. Pronto. Então, aqui foi sorteado dentro do primeiro extrato a loja 2, que o faturamento dela foi de 40 mil. A loja 9, que o faturamento dela foi de 50 mil. A loja 11, que o faturamento aqui foi de 50 mil também. A loja 6, né, que a loja 6 é 60 mil, né? Então, 60 mil. Bom, e agora eu venho para o segundo extrato. Segundo extrato. Então, aqui o segundo extrato foi sorteado a loja 5. Suas vendas foi de 120 mil. Né? E a loja 12. Que o seu faturamento aqui foi de 125 mil. Pronto, é agora. A gente organizou, né? Nessa parte aqui não precisa fazer cálculo. Aqui a gente só fez a estratificação da população.
né? A gente fez só a estratificação da população, né? Em 2 estratos, né? Aqui foi onde a gente veio fazer a estratificação proporcional, né? Que é onde a gente praticamente aí a gente retira, né, a amostra do primeiro extrato e a amostra do segundo extrato. Então, aqui a gente fez, né, a conta dessa amostra, né, que aqui é N1. Esse N1 aqui representa o primeiro extrato, que é isso aqui, que é igual à população do primeiro extrato, que é toda essa população aqui do primeiro extrato, dividido pela população geral, que a população geral aqui é dessa tabela aqui, que são as 15 lojas, né, vezes o N minúsculo, que é a amostra aleatória simples, né, que é igual a 6. Então, a gente obteve aqui para o N1, para o primeiro extrato, uma amostra de 4, e para o segundo extrato, uma amostra de 2 lojas. Então, foi sorteado aleatoriamente as 4 lojas dentro desse extrato. Então, está aqui as 4 lojas. Né? Foi sorteada as 2 lojas dentro do segundo extrato. Então, está aqui as 2 lojas. O que é que a gente vai fazer? Vai calcular a média, a variância e o desvio padrão de cada extratozinho desse aqui. Ok? Então, a gente vai reaproveitar essas. Deixa eu só copiar isso aqui. Aqui nesse também. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ter a soma, né? Que a gente vai precisar da soma. Então, aqui nós vamos ter igual a soma. Então, aqui nós vamos ter cada elemento desse menos a média. Então, vamos fazer aqui a média. Nossa média do primeiro extrato. A nossa média aqui vai ser igual, né, a esse resultado aqui, dividido, né? Então, pelo tamanho dessa amostra. Então, dividido por quem? Por 4. Então, dividido por 4. Então, aqui, 50 mil, né? Então, aqui nós vamos ter, ó, igual a essa observação aqui, menos a média. Então, igual esse valor aqui, menos a média. Aí esse valor aqui é igual esse valor aqui menos a média. Então, igual 60 mil menos a média. Então, aqui eu vou elevar ao quadrado agora, né? Então, aqui vai ser igual esse valor elevado ao quadrado. Aqui vai dar 0, né? A gente vai elevar ao quadrado. Isso aqui vai dar o mesmo resultado daqui. O mesmo resultado. E agora, eu vou fazer a soma, né? Então, a soma. Pronto, a nossa soma aqui. Então, a nossa variância, deixa eu botar aqui, o número 1, que é referente ao primeiro extrato. A nossa variância ao quadrado, 1. Eu vou botar esse 1 aqui em parênteses. Esse 1 em parênteses, porque vocês sabem que é a variância desse primeiro extrato. Então, aqui nós vamos ter igual a esse valor aqui, dividido por n menos 1. Então, nosso n aqui é 4. Então, 4 menos 1, 3. Né? E agora, nosso desvio padrão, que é a nossa raiz quadrada. Então, a raiz quadrada aqui, nós temos... Então, a raiz quadrada aqui deu 8.164,96. O mesmo processo está aqui agora, para o segundo extrato. Deixa eu copiar aqui. Para o segundo extrato. Vou botar 2, que é a média, né? Então, aqui do mesmo jeito, ó, vou fazer a soma. Então, aqui, a soma. Então, agora eu vou ter igual a essa soma aqui, dividido por 2, né? Que a amostra desse segundo extrato aqui, ó, é 2, né? Está aqui, ó. Dividido por 2, tá aqui. Agora a gente vai organizar isso aqui para calcular a variância do segundo extrato, né?
Então, aqui nós vamos ter, ó, igual, né, a 120 mil menos a média. Igual a 125 mil menos a média. E aqui é elevado ao quadrado, né? Então, igual esse valor aqui elevado ao quadrado igual esse valor elevado ao quadrado. Então, está aqui. Então, aqui a gente vai pegar essa mesma conotação aqui, só vou botar o 2. Tá? Pronto, aqui é a nossa variância do segundo extrato, viu? Então, aqui nós vamos ter, fazer a soma aqui também, então, igual a soma então, aqui nós vamos ter igual a esse valor aqui, dividido por n menos 1. Então, nosso n aqui é 2. Então, 2 menos 1, né, vai dar o mesmo valor. E agora, nós vamos ter o nosso desvio padrão, o segundo extrato. Então, aqui, vou botar 2, esse botar 1. Então, aqui é 1. Então, nós vamos ter aí a raiz quadrada de 125. Então, 0, tem 1. 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos ter 3.535,53. Então, tá aí. Então, a gente calculou a média, variância, desvio padrão do primeiro extrato, média, variância, desvio padrão do segundo extrato. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer a combinação da média, da variância e depois refazer aí o desvio padrão. Então, nós vamos fazer aqui a combinação da média. Então, a combinação da média, nós vamos ter x barra, só pegar esse cara aqui de novo. Nós vamos ter aqui, né, igual ao N1, que é a população do primeiro extrato, dividido pela população geral, né, vezes a média do primeiro extrato. Vou botar aqui, ó, x barra 1, que é a média do primeiro extrato. Né? Deixa eu botar esse conceito. Aqui. E aqui. Então, mais. Abrir o conceito novamente. Então, nós vamos ter. Então, aqui nós vamos ter mais a população do segundo extrato, dividido pela população geral, vezes a média do segundo extrato. Né? Então, x barra 2. Né? Então, nós vamos ter o seguinte. Né? Então, nós vamos ter, esse aqui vai ser igual. Esse aqui vai ser igual. N1 maiúsculo, né? Então, a população do primeiro extrato. Então, a população do primeiro extrato está aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós vamos ter 10 dividido por 15, né, que é a população geral, né, vezes a média do primeiro extrato, que é 50 mil, mais aí aqui a população do segundo extrato, que é 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 elementos. Então, 5 dividido por 15, vezes a média, olha, do segundo extrato, que é 122.500. Então, isso aqui vai ser igual. Então, nós vamos ter 10 dividido por 15, vezes 50 mil, mais 5 dividido por 15, vezes 122.500. Então, a nossa combinação da média dos extratos é 74.166, 74.166,66. O que é que a gente vai fazer agora? A combinação da variância. Então, nós vamos ter S ao quadrado. Vou pegar essa aqui. Nós vamos ter S ao quadrado, né? Vai ser igual. Abrir o conceito.
nós vamos ter a variância do primeiro extrato, copiar, a variância do primeiro extrato, copiar, aqui, deixa eu botar em parênteses, que é do primeiro extrato, né? Então, vezes quem? A população do primeiro extrato, dividido pela a população geral, fechei o parênteses e eleva ao quadrado. Então, elevado ao quadrado. Então, elevado ao quadrado e fechei aqui o conceito. Então, mais, mesmo jeito aqui, então, a variância do segundo extrato, né? Então, está em parênteses aqui o 2, né? Que é referente ao segundo extrato, né? Que multiplica, abriu parênteses, a população do segundo extrato, dividido pela população geral, né? Fechou aqui, elevou ao quadrado e fechou o colchete. Então, isso aqui vai ser igual. Então, a população, aliás, a variância do primeiro extrato, então está aqui, ó. Eu vou transferir para cá, copiar. Copiar. Colar. Então, aqui nós vamos ter. Zerou. Vou zerar. Não é para zerar, tá? Deixa eu digitar que é melhor. Então, aqui nós vamos ter 66. Vamos ter 66. 7 no final, né? Então, vezes a população do primeiro extrato, ó, N1, que a nossa população do primeiro extrato é igual a 10, dividido por 15, né, elevado ao quadrado. Então, elevado ao quadrado, vou fechar aqui, mais a variância do segundo extrato, né, nós vamos ter 125.000, 50, então, vezes, vou ver aqui o parênteses, a população do segundo extrato, ó, que é N2, que é 5, né? Então, 5 dividido por 15, elevado ao quadrado, e isso aqui. Isso aqui vai ser igual à nossa variância. Então, aqui nós vamos ter 66, então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem um 6 a mais aqui, viu, pessoal? Então, aqui tem, são 7, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com 7. Aí, vezes 10 dividido por 15, elevado ao quadrado, mais 125 milhões, né, vezes, abriu parênteses, né? Então, 5 dividido por 15, elevado ao quadrado. Então, aqui, deu 185,67. Então, aqui está a nossa variância, a combinação da variância. E o desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância, né? A raiz quadrada, então aqui nós vamos ter 5.569,42. É o nosso desvio padrão. Então, nosso desvio padrão. Então, aqui o cálculo terminou, né? Então, aqui nós temos, né, as 15 lojas. O primeiro estudo que a gente fez foi em relação à população. Foi calculada aqui a média populacional, foi calculada a variância populacional
e o desvio padrão populacional. Feito isso, a gente fez a extração de uma amostra aleatória simples, que é N igual a 6. Né? Então, a gente sorteou 6 lojas dentro da população das 15. Né? Então, foi sorteada aqui a loja 2, 9, 11, 6, 5 e 12. Então, foi o que a gente fez. Calculou a média amostral, calculou a variância amostral e o desvio padrão amostral. Partindo daqui, a gente fez a estratificação da população. Então, a gente dividiu a população em 2 estratos. O primeiro estrato, né, as lojas que obtiveram vendas até 100 mil, e o segundo estrato, né, as lojas que obtiveram vendas acima de 100 mil. A gente pegou a população geral e destrinchou em 2 estratos. Então, o primeiro estrato aqui só está as lojas que atingiram até 100 mil, e no segundo estrato está as lojas que atingiram, né, vendas acima de 100 mil. Não faz nenhum cálculo aí, não. Só organiza aí os estratos. Foi o que a gente fez aqui. A gente fez a estratificação proporcional, ou seja, a gente calculou uma amostra para o primeiro estrato e uma amostra para o segundo estrato. Então, aqui nós temos N1, que é igual à população do primeiro estrato, dividido pela população geral, vezes a amostra aleatória simples. A gente obteve aqui uma amostra para o primeiro estrato de 4. Enquanto para o segundo estrato, a gente obteve 2 lojas. Então, essas 4 lojas que estão aqui foram sorteadas do primeiro estrato. E essas 2 lojas que estão aqui no segundo estrato foi sorteada aqui, ó, dentro do segundo estrato. Então, foi organizada as tabelas e foi calculado a média amostral para o primeiro extrato, a variância amostral para o primeiro extrato e o desvio padrão também. A mesma coisa para o segundo extrato, né? A média, a variância e o desvio padrão para o segundo extrato. Feito isso, foi feita a combinação das médias, né? Nós vamos ter aqui a combinação das médias dos 2 extratos. Então, aqui vocês tinham a população do primeiro extrato, dividido pela população geral, vezes a média do primeiro extrato, mais a população do segundo extrato, vezes, dividido pela população geral, vezes a média do segundo extrato. Ou seja, fazendo a combinação dessas 2 médias, a gente teve uma média aqui de combinação de 74.166. A combinação da variância também dos 2 extratos. Então, vocês tinham aqui, ó, a variância do primeiro extrato vezes quem? A população do primeiro extrato, dividido pela população geral elevado ao quadrado, mais a variância do segundo extrato, vezes a população do segundo extrato, dividido pela população geral elevado ao quadrado. Então, a combinação da variância dos 2 extratos, né, é esse númerozinho aqui. Tirada a raiz quadrada desse valor, a gente obteve aí o desvio padrão, né, da combinação da variância. Né? Então, o cálculo aqui só é esse aqui por enquanto. Né? Então, a gente viu, né, a parte, né, da amostra, né, estratificada, né, em relação à produção, né, em relação às posições, né, que a gente realmente está buscando aí as posições, né, a sistemática, né, criando uma ordem sistemática dentro do processo, né, quando a gente cai para poder fazer o sorteio, né, das posições e para depois coletar, né, as informações. E essa parte aqui foi onde a gente realmente calculou a população estratificada. Né? Então, aqui nós temos a população normal. Aqui, quando se tira, aqui nós temos o comportamento de quando se tira uma amostra. E aqui é quando realmente a gente estratifica essa população. Né? Essa população. Então, eu peço que vocês realmente peguem o slide, peguem a tabela, refaçam essas contas, né? Veja direitinho cada etapa. Não tem erro. Muitos alunos realmente erram usando essa ferramenta aqui, a calculadora. Né? Porque tem que ter atenção, porque se você errar o número, errou toda a conta. Pergunto a vocês, alguma dúvida que queiram perguntar? Depois eu vou organizar esse resultado aqui para botar lá na plataforma também. Alguma dúvida, pessoal? Professor, esse desvio padrão, a raiz quadrada foi em cima de quê? Mais ou menos que eu, só para pegar aqui, esse aqui? esse resultado da raiz quadrada. Esse aqui? Isso, essa raiz quadrada no caso. Ó, foi em cima do... Ó, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, você calculou a no variância caso, aqui, ó. Você calculou a variância. A raiz quadrada total da variância, né? Isso. Pronto, ó, a gente calculou aqui a combinação da variância, né? Que é esse valor aqui, né? Então, você retirou a raiz quadrada dele, então o resultado da raiz quadrada é o desvio padrão. A mesma coisa para cá, ó.
Você fez a variância aqui, Entendi. retirou a raiz Entendi. quadrada, está aqui, que é o desvio padrão. Mesmo jeito para cá e também Entendi para cá. agora. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Entendeu? Calculou a variância, retirou, fez a raiz quadrada, o resultado desse é o desvio padrão. Mais alguma dúvida? Queiram perguntar? Ok. Mais alguma dúvida? Não. Não, a dúvida que eu estava em relação a essa questão do desvio padrão. O restante é conforme a gente está conversando. De acordo com quando for fazendo os cálculos, tudo, por etapa, a pessoa vai praticando, né? Através da prática, vai pegando o ritmo, no caso. Isso mesmo. Angélica, Kaline, alguma dúvida? Os demais presentes? Simão? Posso encerrar a aula? Alguma dúvida? Ok. Pronto. Então, acho que amanhã eu já estou liberando aí a lista de exercício. Eu quero que vocês realmente pratiquem, façam de fato, ou certo ou errado, que na próxima aula a gente refaz o exercício também. Né? A gente refaz o exercício, retira todas as dúvidas para poder a gente seguir o caminho. E qualquer dúvida pode ir tirando durante a semana, né? Pode tirar sim. Vocês têm no WhatsApp, eu estou lá no grupo. Se eu demorar um pouquinho a responder é porque eu estou ocupado, viu? Mas assim que eu ver, eu já tiro a dúvida, viu? E vai fazendo exercício. Eu só quero que realmente faça e tire as dúvidas, ou certo ou errado, mas faça. Porque se não praticar, não aprende. Okay? É o segredo, né? É a prática. Se não praticar, realmente não tem como fazer os cálculos. É verdade. Viu? Então, porque pessoal, cada questão vai ter que fazer todas essas etapas toda vez, professor? Olha, para essa questão da amostra sistemática, quando se pede a estratificação, você tem que fazer todas essas etapas. Né? Todas essas etapas. Então, você quer que você estratifique a população, então você tem que lembrar. Primeiro, tem que fazer o quê? A população, estudar a população. Depois, eu vou ter que tirar uma extração de uma amostra aleatória simples. Né? Depois, fazer a estratificação da população, fazer a estratificação proporcional, que é aquelas amostras, né, de cada extrato, para depois fazer as combinações. Aí tem que fazer todas essas etapas. É coisa que quem fazer. Quando você aprende, tem que assim, realmente fazer. O que vocês estão tendo conhecimento agora disso, né? Mas quando vocês pegam uma prática, eu demorei aqui porque eu estou explicando, mas você em 10 minutinhos você faz, dependendo do tamanho da sua tabela também, né? Uma tabela dessa que eu fiz hoje, fazendo manualmente, acho que em 10 minutos você termina. Foi. E, professor, eu vi aí uma questão, conforme falou, de acordo com você vai praticando. Por exemplo, essas colunas aí, você pode pelo menos jogar uma fórmula numa das colunas dela e arrastar, no caso. Eu não sei. Praticamente ele já faz o cálculo. Isso que eu creio que praticamente ele já faz o cálculo automaticamente, tá no Excel. Já, eu não consegui. Você vê que eu puxei, aí repetiu os números. Depois eu vou dar a formatação do meu Excel para ver por que ele não está fazendo esse sistema. Porque você só faz na primeira célula, né? Arrastou, a fórmula copia para as demais. Exato. Aí eu não sei porque, desde de tarde eu já me enchi em tudo que foi canto. Eu não sei se eu agora estava alvoroçado para resolver umas coisas também. Mas amanhã, com calma, eu vou mexer de novo no Excel para ver por que não está copiando as fórmulas. Porque você só precisa dar uma vez a fórmula e arrastar. Arrastou, pronto. Já calcula automaticamente. Já vai direto, exato. Pessoal, foi um prazer, viu, todos. Continuem assim, participando das aulas. Que pena que não está a turma toda, né? Então, eu estou olhando, estou anotando quem está presente. O próprio sistema realmente mostra às pessoas depois uma relação automaticamente. E continue assim. Vou passar o exercício, tirem as dúvidas, manda o WhatsApp no grupo mesmo, ou no privado. Eu vou respondendo todo mundo, ok? Então, um abração para todos, uma boa noite. Professor, só vou pedir um favor, se por gentileza você teria como ajeitar a plataforma, no caso, para poder ter acesso aos conteúdos. Assim que eu ver sua questão, aí eu já mando o WhatsApp para vocês. Olha, tá ok. Viu? Para você acessar direitinho lá. Viu? Então, uma boa noite aí para todos. Eu agradeço e um bom descanso para todos aí também. Boa noite. Bom descanso aí para todos. Boa noite. Até mais. Boa noite.